Quem deu a palavra é fiel para cumprir. Tudo que Deus começa, Deus termina. Esse é o rumo profético da mensagem de hoje. Quem deu a palavra vai sustentá-la e já está sustentando até o fim. Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Ana Clara e você está no canal Mensagens da Ana, que se chama Mensagens da Ana, mas eu vou falar rapidamente que na verdade é um canal com propósito evangelístico e também edificador de fé. Ou seja, quem já possui a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é bem-vindo aqui, já pode se inscrever, temos vídeo toda semana e você é bem-vindo aqui porque a sua fé vai ser edificada, vai ser fortalecida, não com mensagens da Ana, mas com mensagens que eu, Ana Clara, pego da Bíblia e explico aqui e prego aqui, porque Jesus usa quem Ele quer como instrumento. E você que ainda não possui essa fé em Jesus Cristo, pode sentir um refrigério, sentir-se cuidado, porque é isso que Jesus faz com quem Ele chama. Mas seja quem for você, seja qual for o momento que você está vivendo agora, eu não sei de onde você está escutando essa mensagem, eu não sei quem você é, eu não sei quem é a sua família, quem é a sua estrutura, de onde você veio, onde é a sua estrutura familiar. Eu não sei se você foi rejeitado durante a sua vida, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, Jesus de Nazaré te ama. E se você está aqui, não é à toa. Então eu te recomendo, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo já para as pessoas que você acha que vão precisar escutar essa mensagem desse rumo profético, que é aquele que prometeu, que deu a palavra, é fiel para cumprir até o fim. Porque nós vamos falar isso de processos, início, meio e fim, e de palavra. E eu quero que você entenda essa mensagem de hoje dessa forma. Se você está aqui, é para você. Ah, não, eu estou aqui porque eu cliquei num vídeo aleatório. Não, não tem essa. Jesus chamou para estar até aqui. Ana Clara, mas de onde você vai tirar a mensagem de hoje? Né? Já entendi que o rumo profético é que a palavra vai ser sustentada por Deus até o fim. Mas qual é a mensagem? A mensagem está em Lucas 5, 1 ao 11. Se você quiser ler na sua casa, meditar depois, Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 11. O título, o prefácio é Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lado 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia,
deixaram tudo e o seguiram. Seguiram Jesus. Essa é a palavra a qual o Espírito Santo colocou esse rumo profético no meu coração. Essa é a palavra. Quando eu li essa palavra é bastante conhecida como a pesca maravilhosa. Quando eu li essa palavra, algo queimou no meu coração dizendo: aquele que prometeu, aquele que falou, aquele que deu a ordem, aquele que disse, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei, eu tô frisando isso porque às vezes você é uma menina que já brincaram muito com seu coração, ok? E você é uma menina que já brincaram muito com o seu coração, então você tá acostumada a lidar não com homens, mas com moleques que brincam com o coração das pessoas, que mentem, que falam uma coisa depois se arrependem. Ou então você é um rapaz que sofreu muita rejeição, onde muitas vezes as pessoas falavam uma coisa para você e depois mudavam de ideia, se arrependiam. Você viveu muitas incertezas na sua vida. Então, quando você, menina, você, rapaz, vai se relacionar com Deus, sua mente já está programada para essas incertezas. Então, você já fica assim na defensiva. Caramba, ele falou, mas eu acho que não vai acontecer. Tô aqui para dizer para você, ele não é, menina, como esses moleques que você conheceu. Rapaz, ele não é como aqueles que te rejeitaram. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pois aquele que deu a palavra é fiel para que ela se cumpra. E nós vamos ver isso na vida de Simão. O que aconteceu aqui? Jesus estava num lago, ele chamou os primeiros discípulos. Lucas vai nos narrar que ele estava chamando os primeiros discípulos. Então ele já tinha os 12 discípulos que andavam com ele? Não tinha. Ele foi chamar naquela hora. Por quê? Porque os discípulos não sabiam que iam ser chamados, mas Jesus já sabe quem ele escolheu, e ele escolheu você. Você pode não saber ainda, mas ele escolheu você e vai entrar no teu barco hoje, se você permitir, é claro. Então Jesus, que já sabe quem ele vai chamar e faz tudo com um propósito estabelecido na sua vida, assim como foi na vida de Simão, Jesus já estava planejando que ele ia chamar os primeiros discípulos. Mas os primeiros discípulos ainda nem haviam sido formados, ainda não haviam sido chamados. Então não é porque um chamado ainda não foi concretizado que ele já não existe na mente e na execução do plano de Jesus. Você entendeu? Jesus estava ali, pronto para chamá-los, mas eles não sabiam disso. Então, Jesus estava perto do lago e Jesus estava fazendo o quê? Falando da palavra de Deus, porque mesmo sem os discípulos, Jesus já cumpriu o seu propósito, que era falar de Deus, falar dele mesmo, porque ele é o Filho de Deus e também é o próprio Deus, falar dele e falar da mensagem e essas coisas. E Jesus está lá falando e a multidão começou a apertá-lo para ouvir a palavra de Deus, porque onde Jesus falava, tinha multidões que o cercavam, seja pelos milagres, seja pela vontade de ouvir a palavra de Deus. O fato é, onde Jesus passava, ele atraía multidões com o evangelho. Então Jesus está lá com as multidões e Jesus viu ali alguns barcos perto daquele lago. E aqueles barcos que estavam ali tinham alguns pescadores lavando as suas redes. Só que não era um pescador qualquer falando de Simão. Simão tinha uma empresa de pesca, tanto que ele tinha sócios de outros que vieram a ser discípulos de Jesus também. Tiago, João, filhos de Zebedeu. Mas Simão era ali proprietário daquela empresa de pesca. Então qual era a especialidade de Simão? O que ninguém fazia melhor que ele? Pescar. Mas naquela madrugada, Simão passou a madrugada inteira tentando pescar.
que é o que ele era especializado, que é o que as finanças dele dependiam. Simão era casado, então ele tinha uma mulher para sustentar, sobretudo naquela época, onde toda a provisão era responsabilidade do homem. Simão tinha família para sustentar, tinha uma sogra doente, que Jesus veio a curar depois. Mas enfim, Simão tinha gente ali que dependia dele. E tinha um negócio, que era um negócio de pesca. Então ele tá a madrugada toda tentando pescar e não conseguiu. Então Simão tá feliz? Não tá. Sócios de Simão tão felizes? Não tá. Qual é o clima naquele barco? Fracasso. Qual é o clima naquele barco? A gente é um derrotado. A gente faz isso a vida toda, Simão. Imagina os sócios falando para ele. E mesmo assim a gente ainda erra. A gente ainda não consegue cumprir o nosso propósito de pescar. Mesmo assim a gente ainda é tão errante, mesmo isso sendo nossa especialidade. A gente é fracassado. E Simão devia estar se sentindo um lixo. Mas Jesus vai lá e escolhe aquele barco dos fracassados, que passaram a noite toda tentando pescar, que estão cansados e não pegaram peixe nenhum. Jesus escolhe aquele barco de Simão. E Jesus fala basicamente o seguinte, parafraseando para você entender, Jesus chega e fala: olha, tem uma multidão me ouvindo e eu preciso afastar um pouco o barco para que essa multidão me ouça melhor. Você pode me emprestar o seu barco? Simão aceita. E aí, como se não bastasse Jesus pedir o barco emprestado para ele falar à multidão, Jesus ainda chega e fala: tem como chegar mais para lá? Tem como ir para o mais profundo? É porque a multidão não está escutando direito daqui. Então você imagina Simão. Imagina, você tá ali na sua empresa, porque aquele barco, aquela estrutura, era a estrutura de trabalho dele. Você tá ali na sua empresa e Simão ainda não tinha revelação de que ele era o Messias que estava por vir. Então, um homem comum chega... Comum, a gente sabe que ele não é comum, mas Simão ainda não sabia. Então, um homem comum chega para você: olha, eu quero entrar aqui na sua empresa para conversar com uma multidão e tal, quero sua empresa, seu negócio emprestado. Você aceita. Aí daqui a pouco: olha, mas eu quero que seja do meu jeito. Você vai lá e, contrariado, aceita. Mas por dentro, como você estaria? Eu imagino que Simão devia estar assim: caramba, mas como eu vou fazer para pagar as despesas? Os coletores de impostos vão vir, como é que eu vou fazer para pagar? E a minha mulher em casa? E a minha sogra que está doente? Como é que eu vou fazer para custear o tratamento? Caramba, e os meus sócios? Como é que eu vou fazer para me acertar com eles? Ai, caramba, será que Deus me abandonou? Meu Deus do céu, caramba, tá tudo errado. E esse homem ainda fica dando ordem, querendo que eu vá para águas mais fundas. E olha essa multidão, como essa multidão tá feliz com as palavras deles. Será que todo mundo tem direito de ser feliz e eu não? Simão devia estar com todas essas incertezas. Até que Jesus se dirige diretamente a Simão. Porque até então Simão estava se permitindo ser fonte. Ele estava deixando Jesus usar o barco dele para suprir as necessidades de outras pessoas. Mas de repente Jesus se dirige a ele e fala: lancem as redes para as pescas. E aí ele diz: olha, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. O que isso quer dizer? Eu estou vendo todas as maravilhas e palavras que você está derramando sobre esse povo. Ainda não aconteceu comigo. Mas eu creio que se você está dando uma palavra, você é fiel para cumpri-la. O que Simão fez aqui? De lançar as redes para a pesca, mesmo depois de uma noite toda fracassado. Simão tinha praticamente certeza, ele era especialista, de que ele não ia pescar mais nada, porque ele ficou a noite toda tentando. Mas quem mandou ele tentar agora é diferente, é Jesus de Nazaré. Quando Jesus dá uma palavra, Jesus mantém. Jesus é fiel à palavra que ele sempre cumpre.
Jesus sustenta a palavra e sustenta você até o cumprimento dela. Ou você acha que Jesus não conhecia os pensamentos de Simão duvidosos? Os pensamentos de Simão de que ele era um fracassado? Ou você acha que Jesus não conhecia os pecados de Simão? Assim como Jesus te conhece, sabe que você não é perfeito, você não é perfeita. Não importa com quem você dormiu, com quem, o que você fez, o que você deixou de fazer. Jesus está te chamando hoje, te dizendo, eu tenho uma nova proposta para você, é pegar ou largar. Porque Simão poderia ter largado, mas ele decidiu confiar em quem disse e não no cenário que ele estava vivendo. Porque quem tem palavra não se move por cenário, se move pela palavra. Não é cenário que decide alguma coisa. Quem faz agir é a palavra do Deus vivo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é o quê? A palavra, é Jesus. Jesus é a materialização de Deus na terra, é a palavra sendo cumprida. Em Gênesis, quando há a criação do mundo, e Deus disse, haja luz e houve luz. Mas antes disso, o Espírito de Deus já se movia sobre as águas. Mas tinha alguma criação do mundo acontecendo? Não tinha. Enquanto o Espírito de Deus se movia, não tinha criação nenhuma acontecendo. Sabe por quê? Porque gente muito espiritual pode até fazer barulho, mas não gera nada em Deus. Sabe quem gera em Deus? Quem confia na palavra e cumpre. Porque quem gera transformação é a palavra, é o evangelho. Deus, o Espírito de Deus se movia, mas não havia nenhuma criação. Mas quando ele disse que haja luz, houve luz. Quando ele disse que haja não sei o que, começou as coisas a serem formadas. De tudo que você pega na sua mão hoje, só existe porque uma vez Deus disse que haja. E saiu da boca de Deus. Então, mover, nem sempre, mover espiritual, ficar espiritualizando demais coisas que você tem que obedecer, não vai te ajudar. Agora, crer na palavra e cumpri-la na sua vida, muda, transforma e até cria, se for preciso. Simão se esforçou a noite inteira. Então você não concorda comigo que os esforços dele já estavam esgotados? Então como é que ele foi lá e pegou a rede? Porque tem hora que você não se move mais pelo seu esforço. Tem hora que você tem que se mover somente pela palavra, porque o teu esforço já foi embora. E é nessas horas que a gente vê quem crê e quem não crê. E aí Simão foi lá, lançou as redes e fez a melhor pesca da vida dele. A ponto de que as redes quase se rasgaram. Só não se rasgaram porque Jesus não permitiu. E quase que eles afundam o barco de tanto peixe que eles pegaram. E eles eram experientes. E mesmo assim nunca tinham visto nada igual. Ele encheu o barco dele e dos sócios dele. Porque quando você cumpre a palavra de Deus na sua vida, não é só você que fica cheio, você transborda e enche e abençoa a vida de outras pessoas que estão com você naturalmente. Se não for para transbordar, ser generoso, nem queira ser abençoado, porque é esse o propósito. Primeiro você recebe o evangelho, depois você prega. Primeiro você recebe, depois você é a fonte. E quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando ele viu que aquele homem fazia milagres não só na vida dos outros, mas na vida dele, ele se sentiu atemorizado, porque ele pensou: ele não deve saber que eu sou o pecador que eu sou. Mas é nessas horas que Jesus mostra que tem um propósito diferente para a pessoa. Então, eu quero encerrar aqui. A mesma coisa que Simão disse naquele dia,
Você pode estar dizendo agora e pensando, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Você não sabe o que eu fiz ontem. Não. Ana Clara, você está dizendo isso, mas isso é para pessoas perfeitas, pessoas que estão na igreja, pessoas que têm isso, pessoas que têm aquilo, pessoas que têm vocação, pessoas que têm dons. Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Mas Jesus veio chamar você. Ele não quer outra pessoa. E você falar que você é pecador, que você é pecadora, não vai convencê-lo a chamar outra pessoa, porque ele quer você, ele ama a sua vida, ele ama você, como você nunca foi amado ou amada por ninguém. Tanto que quando Simão, pescador, obviamente, de peixes, disse para Jesus que para Jesus se afastar, a resposta de Jesus foi: não se assuste, mas venha comigo, pois eu o farei um pescador, só que de homens. O que Jesus quis dizer ali? Você vai pescar, Simão. Seu propósito vai ser o mesmo. Só que agora você vai pescar vidas junto comigo. Agora o seu trabalho vai ser com almas, Simão. Você vai continuar sendo um pescador, só que de vidas. Simão, eu vou te transformar em um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Simão, você não vai se chamar mais Simão, aquele que ouve, mas se chamará Pedro, a pedra, a rocha. E sobre essa rocha, as portas do inferno não prevalecerão. Simão, eu te farei rocha da minha igreja. Oh, aleluia. Simão poderia ser o que fosse, mas o Pedro que estava por vir, pois Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro, assim como mudou a vida dele, mas o Pedro que estava por vir carregava um propósito muito maior do que pescar apenas peixes. Assim é você. Você pode estar pensando que você carrega uma coisinha assim, só que não é sobre quem você é sobre o que você carrega. E você tem muita coisa aí para carregar. Você tem a unção de Cristo para ser carregada. Ah, mas eu não aguento, a minha estrutura é pequena. O barco dele também não aguentava, mas não afundou. Porque quando está debaixo de palavra, é a palavra que sustenta. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde. Não vai afundar, ele não vai deixar. A palavra vai se cumprir.